Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. Quando você dá um passo de cada vez, há tanta beleza em caminhar. Não surpreendentemente, os budistas desenvolveram a meditação andando, para simplesmente trazer consciência a algo que, de outra forma, seria reduzido a algo sem sentido, um meio automático para um fim. Qualquer coisa que você possa trazer consciência, que de outra forma está frequentemente com você ou sempre com você, mas geralmente é inconsciente, são belas meditações. Não há nenhuma técnica real aqui. Você está simplesmente trazendo consciência para o que já está lá. Portanto, eu recomendo, pelo resto do tempo, especialmente quando você está andando aqui entre o seu quarto e a praia, ou na praia, ou ao longo da trilha, esteja consciente do ato de caminhar. A cada passo, você não precisa mudar a maneira como anda. Quando amigos aprendem a meditação andando, está tudo bem, eles fazem do jeito deles. Você faz isso muito gentilmente. Cada caminhada é uma espécie de movimento muito cuidadoso do pé. O calcanhar desce, o resto do pé desce, o calcanhar sobe, então o pé levanta. Vamos mantê-lo simples e apenas observar. Assim é a caminhada que está acontecendo agora. A outra forma também está bem. Mas aqui vamos apenas fazer a caminhada normal e estar consciente de cada passo, a simplicidade de cada passo e a beleza que está presente. De onde vem essa beleza? É nessa etapa, até certo ponto, mas ela realmente surge da consciência, daquela sensação de vitalidade, da sensação de ser da presença que está lá a cada passo. Não é a etapa em si. É porque a consciência surge e o passo acontece dentro desse espaço de consciência. E essa consciência é beleza, além da forma. Essa consciência é sagrada e, portanto, cada passo que você dá é sagrado. Há algo lá dentro que você não pode descrever, uma qualidade em cada passo, uma vivacidade, e isso é apenas caminhar. E é claro, enquanto você caminha, você também percebe e diz isso. Você assiste ao fim de acreditar que tudo o que você é uma pessoa, um senso de identidade exclusivamente personalizado. Um caminhar, para usar a expressão daquele escritor, quase poderia dizer que você é apenas uma narrativa ambulante, uma história com suas memórias e fardos pesados. E assim, enquanto você caminha, está caminhando como consciência. Um campo de consciência percebendo a si mesmo. Você é um campo de consciência, é uma diminuição. E é por isso que estamos aqui. Para que, enquanto você passa o tempo aqui, haja uma diminuição da dimensão pessoal de sua vida. Não é que você a perca completamente. Se você a perdesse completamente de uma vez, isso seria muito desconcertante. Isso aconteceu com algumas pessoas, mas provavelmente não com você. E não é necessário. Há uma diminuição em derivar seu senso de identidade, de sua vida pessoal, e ter que carregar isso com você. Lembrar disso o tempo todo, e da minha história que ainda não deu certo, ainda não está completa. Então há o futuro constantemente pairando sobre sua cabeça. É uma ameaça. Ai, Deus, o que vai acontecer comigo? Se você andar por aí assim, é um fardo só para estar vivo.
E você poderia andar na floresta com uma ameaça sobre sua cabeça do seu futuro. E é claro que isso pode surgir quando você voltar à mente e perceber que o futuro é incerto. Oh, meu Deus, talvez eu não consiga o que eu preciso completar para a minha vida. Ou talvez o que temos agora possa ser perdido. E assim por diante. É importante notar que aquele eu, exclusivamente pessoal, como um se isso ou se aquilo, torna-se transparente à medida que a consciência surge mais e mais, à medida que você passa pela vida e entra em situações, não apenas quando tudo está bem. Você descobrirá que a consciência também surge quando as situações são difíceis. Você pode descobrir que antes de qualquer desafio ou dificuldade em sua vida, e o mundo está cheio disso, você volta ao mundo e antes que perceba está enfrentando 5 desafios, 10 desafios, muitas vezes na forma de pessoas. Ocasionalmente isso ocorre na forma de alguma coisa perdida, mas na maioria das vezes acontece na forma de pessoas. E então os desafios surgem e você pode descobrir que antes que o desafio o puxe de volta para a reatividade inconsciente, há um certo nível de presença alcançado dentro de você. E o milagre acontece quando um certo nível de presença é alcançado. Há uma mudança ocorrendo e essas mudanças são que o desafio ainda pode puxar seus pensamentos. Ainda pode puxá-lo de volta para padrões reativos inconscientes. Mas há uma tendência diferente agora. E essa tendência é intensificar o estado de alerta, que é aquele estado de presença espaçoso que é não reativo. Sim, então você reclama. Você é um eu pessoal reclamando que o mundo não está satisfazendo seus desejos e vontades, reclamando em sua mente ou em voz alta que o mundo não está fazendo o que você quer. Essencialmente, esses são os desafios. As coisas não estão indo do jeito que deveriam, então há a reclamação e essa é a reatividade do senso egóico de si mesmo e do medo. E quando um certo nível de presença é alcançado, o que pode ser o caso para a maioria de vocês, você descobrirá uma mudança acontecendo. E essas mudanças são que o desafio ainda pode puxar seus pensamentos. Ainda pode puxá-lo para padrões reativos inconscientes, mas há uma tendência diferente agora. E essa tendência é intensificar o estado de alerta, que é aquele estado de presença espaçoso que não é reativo. Agora há a capacidade de olhar para o desafio da situação com clareza de consciência e você acessou uma inteligência que é maior do que a inteligência acumulada. E essa inteligência não está confinada à sua mente. Que a inteligência está conectada com a totalidade. Então ela pode até operar como algo aparentemente externo, uma vez que você a acessa. Ela não opera apenas dentro de você. Essa inteligência também opera de fora. E isso geralmente acontece como uma coisa certa, acontecendo para aquela situação. Como é o caso de eventos sincrônicos e assim por diante. Ou simplesmente no momento certo. O que é necessário de repente aparece. Às vezes quase parece que cai do céu. Mas às vezes você pode ver como isso pode ter acontecido. Então, de onde veio isso? A inteligência opera nos 2 sentidos. E essa é a beleza dessa inteligência. Você acessou a totalidade e não está mais preso em um pequeno nó dentro da teia do ego, que reivindica uma existência independente chamada eu.
Você reconhece o resto da teia da interconectividade de todas as coisas, e isso é o que chamamos de mundo. É importante reconhecer que existem manifestações extremas de inconsciência e que, em alguns casos, a defesa é necessária. No entanto, é fundamental abordar essa defesa da maneira correta. Podemos lembrar de situações passadas, como o 11 de setembro, em que a reação não foi a mais sábia. Na verdade, essa reação exagerada do ego, na ausência completa de sabedoria e percepção, piorou ainda mais a situação. Não foi uma defesa adequada, mas sim uma reação descontrolada. É importante compreender que o inconsciente que observamos se manifestar em partes do mundo está conectado à inconsciência da reação ao 11 de setembro. Essa inconsciência não se limita a uma área específica da cultura humana ou a uma religião. Ela se manifesta de formas diferentes, até mesmo em lugares que parecem mais conscientes. Políticos e líderes também podem ser extremamente inconscientes em momentos de crise, abrindo as portas para mais problemas. Portanto, enfrentar o corpo de dor coletivo requer uma abordagem de maior consciência e sabedoria. E ampliou a inconsciência latente que estava lá em milhões de outros seres humanos, ou centenas de milhares de outros seres humanos. Então, tudo está conectado. A defesa pode ser necessária às vezes, se for feita com sabedoria e se não for reativa. Mas uma resposta à situação. A sabedoria é um requisito absoluto para tomar as decisões corretas, mas, infelizmente, é difícil de encontrar nos círculos políticos. Parece que, conforme as pessoas entram na política, elas podem até ter entrado com sabedoria, mas então isso as oprime e parece muito difícil ficar consciente quando você está no sistema político. No entanto, há pessoas aqui e ali que perceberam a importância. Eu conheci um congressista de Washington que está profundamente interessado em atenção plena, meditação e espiritualidade. E aqui e ali, há pessoas que percebem a importância da sabedoria. Portanto, qualquer decisão que alguém tome sobre como se defender, a sabedoria é necessária para garantir que o que quer que você faça não piore as coisas. Diante de extrema inconsciência, você pode precisar se defender, certamente. Outra observação mais geral sobre esses eventos é que isso é apenas um exemplo de humanos criando algo que parece bastante insano. Parece que o que eles estão fazendo, como um atentado suicida e qualquer ação semelhante, parece bastante insano. Mas é assim que é possível para os humanos se comportarem dessa maneira. Isso não é exclusivo de um lugar específico. Voltando para a Europa, na primeira parte do século XX, toda a primeira metade do século XX foi um pesadelo, com a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Você sabe, é infinitamente pior do que o que está acontecendo agora com os terroristas. É simplesmente inimaginável e horrível. E assim, em cada período de tempo, a inconsciência embutida no coletivo humano se manifestará através de certos grupos de pessoas. Se você fechar uma porta, outra se abrirá e a manifestação ocorrerá em outro lugar. Da mesma forma, a necessidade de um inimigo também se manifesta. A Guerra Fria chegou ao fim e dissemos: "Ah, que maravilha! Não há mais inimigo." Mas não se passaram muitos anos
E rapidamente outro grande inimigo surgiu em outro lugar e agora precisamos combatê-lo. Me lembro de um filme engraçado sobre isso. Uma comédia sobre um presidente americano fictício que provavelmente não será reeleito nas próximas eleições. Ele diz: precisamos do inimigo, a voz do tribunal. Isso foi feito antes de todos os eventos terroristas acontecerem. Mas quando a Guerra Fria chegou ao fim, o presidente disse: ok, precisamos de um inimigo. E eles pensaram: quem pode ser nosso inimigo? Porque se um país tem um inimigo, todos se unirão atrás do líder. E eles pensaram e pensaram, e então disseram: ok, entendemos, o Canadá. E assim o resto do filme é engraçado, mostrando como a mídia manipula o público para convencer as pessoas de que o Canadá é o grande inimigo, o inimigo mais improvável dos Estados Unidos, exceto talvez a Suíça ou a Dinamarca. Mas o Canadá está bem ao lado, então por que não o Canadá? Ah, sim. Existe um filme chamado Canadian Bacon. Esse é o título do filme. Agora, voltando para as atrocidades que são perpetradas de maneiras diferentes em diferentes períodos de tempo, certamente é o caso de que precisamos reconhecer que isso é insano. É uma forma de insanidade coletiva, uma psicose. Podemos chamá-la de mal, mas eu preferiria dizer que é apenas insanidade, pois não parece ter um propósito real. Mas eles não conseguem nada com isso, então é insanidade. Agora, se subirmos para um nível mais elevado e apresentarmos uma perspectiva mais ampla, veremos que toda a consciência da humanidade está envolvida em um processo evolutivo. Esse processo evolutivo, se olharmos para a humanidade como um todo, a consciência da humanidade como sendo uma única entidade, sendo apenas um aspecto da consciência universal, então essa consciência, a humanidade e cada ser humano faz parte dessa consciência única da humanidade, que por sua vez faz parte da consciência universal. E nessa consciência, esse conteúdo da humanidade está envolvido em um processo de despertar. E você pode perceber isso em sua própria vida, assim como eu percebo na minha própria vida, que o processo de despertar, por um bom tempo, envolve um sofrimento intenso. Portanto, você sabe por sua experiência pessoal, e eu sei pela minha, que o processo de despertar está ligado a um intenso sofrimento. Assim, a humanidade como um todo também está passando por um sofrimento intenso, pois todos nós estamos passando pelo processo de despertar. Esse sofrimento faz parte do processo de despertar, tanto em nível individual quanto coletivo. É como se a dor e o sofrimento fossem catalisadores para o despertar, para nos ajudar a sair da inconsciência e nos mover em direção a um estado de maior consciência. Portanto, embora possamos testemunhar atrocidades e insanidades no mundo, é importante reconhecer que isso faz parte de um processo maior de evolução da consciência. À medida que a humanidade desperta, há uma oportunidade de transformação e crescimento para todos nós. É um caminho desafiador, mas também cheio de potencial para a expansão da consciência e a criação de um mundo mais iluminado. O que você pode fazer é não permitir que o medo suba até sua mente
e controle seus processos de pensamento. Porque então aconteceria uma coisa normal quando se está identificado. A emoção que está lá sobe até a sua mente e faz com que você tenha pensamentos que correspondem à emoção. Nesse caso, pensamentos de medo, então você teria um círculo vicioso estabelecido entre o medo emocional daquilo que você pensa e que são pensamentos de medo, gerando mais energia para a emoção. Portanto, quanto mais pensamentos de medo você tem, mais se perpetua o medo que você sente. Então, para cortar, para cessar a união entre as emoções que você sente e o seu processo de pensamento, o que você terá de fazer isso não é agradável, mas é possível. Você coloca sua atenção na emoção que está sentindo. É desagradável, mas não irá matá-lo. Uma criança poderá não conseguir fazer isso se for intenso e talvez tenha que escapar para alguma dissociação ou qualquer outra coisa possível. Mas um adulto, o medo não irá matá-lo. Poderá matá-lo se você permitir que suba até a sua mente, porque você poderá pensar em suicídio por não suportar mais, mas não o matará diretamente. Então, sinta isso. Então, faça a luz da consciência brilhar sobre isso. E talvez você tenha de fazer isso, muitas vezes. E primeiro, não é agradável, mas é o queimar a velha emoção. E a única maneira de livrar-se disso é aceitar isso como se apresenta exatamente agora. Se você quer se livrar disso, você não consegue. Mas a completa aceitação daquilo que é na verdade, a porta para superar isso é a transformação disso. Nossa mente é um instrumento, uma ferramenta. Está ali para ser usada em uma tarefa específica e depois ser deixada de lado. Sendo assim, eu poderia afirmar que 80 a 90% dos pensamentos não só são repetitivos e inúteis, mas por conta de uma natureza frequentemente negativa, são também nocivos. Observe sua mente e verificará como isso é verdade. Essa atitude causa uma perda significativa de energia vital. Esse tipo de pensamento compulsivo é, na verdade, um vício. O que caracteriza um vício? Simplesmente não temos mais a opção de parar. O vício parece mais forte do que nós. Proporciona ainda uma falsa sensação de prazer. Um prazer que quase sempre se transforma em sofrimento. Porque estamos identificados com esse processo, já que a percepção do eu interior tem origem no conteúdo e na atividade de nossas mentes, acreditamos que deixaríamos de existir se parássemos de pensar. No processo de crescimento, construímos uma imagem mental de nós mesmos baseada em nosso condicionamento pessoal e cultural. Podemos chamar isso o fantasma pessoal do ego. Consiste em uma atividade mental e só pode ser mantido através do pensar constante. A palavra ego tem sentidos diferentes para pessoas diferentes, mas aqui significa um falso eu interior, criado por uma identificação inconsciente com a mente. Para o ego, o momento presente dificilmente existe, só o passado e o futuro são considerados importantes. Essa total inversão da verdade explica por que, para o ego, a mente não tem função. O ego está sempre preocupado em manter vivo o passado porque pensa que sem ele não seríamos ninguém e se projeta no futuro para assegurar a continuação de sua sobrevivência e buscar algum tipo de escape ou satisfação lá adiante. Ele diz assim: um dia, quando isso ou aquilo acontecer, vou ficar bem, feliz e em paz.
Mesmo quando o ego parece estar preocupado com o presente, não é o presente que ele vê, porque constrói uma imagem completamente distorcida a partir do passado. Ou então, reduz o presente a um meio para obter o fim desejado. Um fim que sempre consiste em um futuro projetado pela mente. Observe sua mente e verá que é assim que ela funciona. O momento presente tem a chave para a libertação, mas você não conseguirá percebê-lo enquanto você for a sua mente. O predomínio da mente é apenas um estágio na evolução da consciência. Precisamos urgentemente passar ao próximo estágio, senão seremos destruídos pela mente que se transformou em um monstro. Falarei sobre isso em detalhes mais adiante. Pensamento e consciência não são sinônimos. O pensamento é um pequeno aspecto da consciência. O pensamento não consegue existir sem a consciência, mas a consciência não necessita do pensamento. A iluminação significa chegar a um nível acima do pensamento e não ficar abaixo dele, ao nível de um animal ou de uma planta. No estado iluminado, continuamos a usar nossas mentes quando necessário, mas de um modo mais focalizado e eficiente. Assim, utilizando nossas mentes com objetivos práticos, não ouvimos mais o diálogo interno, involuntário, e sentimos uma enorme serenidade interior. Quando usamos de fato nossas mentes, e em especial quando necessitamos de uma solução criativa, há uma oscilação de segundos entre o pensamento e a serenidade, entre a mente e a mente vazia. O estado de mente vazia é a consciência sem o pensamento. Só assim é possível pensar criativamente, porque somente nesse modo de pensamento tem alguma força real. O pensamento sozinho, quando não mais conectado com a área da consciência, que é muito mais ampla, rapidamente se torna árido, doentio e destrutivo. A mente é, em essência, uma máquina de sobrevivência. Ela executa muitas coisas boas quando, por exemplo, ataca e se defende de outras mentes, coleta, armazena e analisa uma informação. Mas não é nada criativa. Todo artista verdadeiro, quer tenha ou não consciência disso, cria a partir de um lugar da mente vazia, que se origina de uma serenidade interior. A mente, então, dá forma ao impulso criativo ou insight. Até mesmo os grandes cientistas têm relatado que as suas descobertas mais originais aconteceram em um momento de serenidade mental. Uma pesquisa nacional realizada com alguns dos matemáticos mais preeminentes que já atuaram nos Estados Unidos, incluindo Einstein, para estudar seus métodos de trabalho, mostrou que o pensamento é apenas uma parte secundária da fase breve e decisiva do ato criativo em si. Logo, eu poderia dizer que a maioria dos cientistas não é criativa. Não porque não sabe pensar, mas sim porque não sabe como parar de pensar. Não foi a mente nem o pensamento que criou o milagre da vida ou nossos corpos. É claro que existe uma inteligência de uma dimensão muito maior do que a da mente, trabalhando para manter tudo isso funcionando, como uma simples célula humana que mede 1/1000 de 25,4 milímetros. Pode conter instruções dentro do DNA que encheria 1000 livros de 600 páginas cada um. Quanto mais aprendemos sobre o funcionamento do corpo, mais percebemos como é vasta a inteligência que age dentro dele e como sabemos pouco a esse respeito. Quando a mente se relaciona com o corpo, transforma-se na mais maravilhosa das ferramentas. Serve então a alguma e é coisa maior do que ela mesma.